A neblina sobe do mar como uma criatura viva, enroscando-se nos postes de iluminação amarelada que mal conseguem furar a densidade do ar. Calêndria do Norte acorda devagar, sempre devagar, como se a cidade inteira precisasse negociar com a umidade antes de abrir os olhos. Os armazéns antigos, com suas paredes descascadas e janelas embaçadas, guardam memórias de um tempo em que este porto significava prosperidade, quando navios chegavam carregados de promessas e partiam levando sonhos enlatados. Agora, o que resta são cafés decadentes, onde homens de meia-idade tomam o mesmo café requentado enquanto discutem futebol e política com a mesma paixão vazia, como se reprisando um roteiro esquecido. É neste cenário que Baltazar Ícaro Morel caminha todas as manhãs, sempre no mesmo horário, sempre pela mesma rua. Seus passos são medidos, calculados e carregam o peso de quem aprendeu que a previsibilidade é a única forma segura de atravessar os dias. Ele tem 41 anos, mas seus olhos carregam uma idade diferente, aquela que não se mede em calendários, mas em perdas. O cabelo escuro começa a embranquecer nas têmporas, e ele não se importa. Há muito tempo Baltazar deixou de se importar com coisas que não sejam essenciais. A barba está sempre bem fita, não por vaidade, mas por disciplina. As roupas são simples, práticas, na maioria das vezes uma camisa de algodão e calças de sarja que já viram dias melhores. Ele não é um homem que chama atenção, e é exatamente assim que prefere. A oficina fica no térreo de um prédio que já foi elegante, antes da cidade decidir que o futuro estava em outro lugar. A placa na porta diz apenas restauração de pianos. B. Morel, sem floreios, sem promessas. Dentro, o cheiro de verniz se mistura com madeira antiga e óleo de limpeza. Uma combinação que se tornou tão familiar quanto a própria respiração. As ferramentas estão organizadas com precisão cirúrgica em uma bancada alongada. Cada martelo, cada formão, cada pinça tem seu lugar exato e Baltazar jamais os deixa fora de posição. Há 3 pianos na oficina neste momento, um Bechstein de 1924, que precisa de regulagem completa, um Steinway Vertés dos anos 50, com as cordas oxidadas, e um pequeno pianino francês que alguém achou no sótão da avó e decidiu restaurar por puro sentimentalismo. Baltazar trabalha em silêncio. Sempre trabalhou. O rádio que costumava tocar na oficina foi desligado há anos e nunca mais voltou a funcionar. Ele não sentiu falta. A música que importa está dentro dos instrumentos que restaura, esperando pacientemente para voltar à vida. Cada piano é um quebra-cobeca complexo de madeira, metal e tensão. E Baltazar aprendeu a ler esses quebra-cobecas como quem lê partituras. Seus dedos conhecem o toque certo, a pressão exata, o momento de forçar e o momento de recuar. Há algo de sagrado nesse trabalho, embora ele jamais admitiria usar essa palavra. Sagrado é para pessoas que ainda acreditam em redenção. A filha Helena tem 15 anos e herdou da mãe a teimosia silenciosa e os olhos castanhos que parecem enxergar mais do que deveriam. Ela mora com o pai, obviamente, desde que a mãe morreu, há 7 anos. Baltazar se esforça todos os dias para ser um bom pai, mas a verdade é que ele não sabe exatamente o que isso significa. Ele cozinha, lava roupas, ajuda com a lição de casa quando ela pede, mas há uma distância entre eles que nenhum dos dois sabe como atravessar. É como se ambos estivessem presos em lados opostos de um vidro grosso, conseguindo se ver, mas não se tocar de verdade. Helena percebe isso. É claro, adolescentes sempre percebem. Mas ela aprendeu a não insistir. Aprendeu que o pai é feito de portas trancadas e que forcalás só piora as coisas. Eles jantam juntos todas as noites, às 7 em ponto. A rotina é reconfortante para Baltazar, mesmo que Helena às vezes revirar os olhos quando ele insiste em perguntar sobre a escola, sobre os amigos, sobre qualquer coisa que mantenha a conversa longe de territórios perigosos. Ele faz macarronada às segundas, frango assado às quartas, peixe às sextas. Nos outros dias, improvisa com o que tem na geladeira. Helena ajuda a lavar a louça e depois cada um se retira para seu canto. Ela para o quarto com o celular e os fones de ouvido. Ele para a sala, com um livro que raramente termina de ler.
É um arranjo que funciona, na medida em que arranjos assim funcionam. Não há brigas, não há drama, também não há muita alegria, mas Baltazar aprendeu que alegria não é algo que se pode planejar ou fabricar. Alegria é um acidente. E ele desistiu de acidentes. A esposa, Clara, morreu de câncer. Foram 2 anos de tratamentos, de esperanças que murchavam e ressurgiam como flores falsas, de conversas sobre o futuro que ambos sabiam que não existiria. Quando ela finalmente partiu, Baltazar sentiu algo que não conseguia nomear. Não era apenas tristeza, era como se uma parte dele tivesse sido cuidadosamente removida e substituída por algo mais pesado, mais denso, impossível de digerir. Ele não chorou no funeral, Helena chorou. E isso foi o suficiente para os dois. Nos meses que se seguiram, Baltazar construiu ao redor de si uma fortaleza de rotina e silêncio. E essa fortaleza se tornou sua única forma de sobrevivência. Ele evita eventos sociais como quem evita doenças contagiosas, festas, reuniões, encontros casuais no mercado que poderiam se estender além de um cumprimento educado. Tudo isso é cuidadosamente contornado. As pessoas de Calêndria do Norte já se acostumaram. Baltazar Morel é aquele homem estranho que conserta pianos e não conversa. Há quem diga que ele era diferente antes, mais aberto, mais presente. Mas a memória das pessoas é curta, e logo ele se tornou apenas mais uma figura cinza na paisagem cinza da cidade. Mas há exceções, raras, controladas, mas existem. Uma vez por mês, Baltazar toca piano na igreja do bairro durante a missa, das 6 da tarde. Não é por religiosidade. Ele não acredita em Deus há muito tempo. Talvez nunca tenha acreditado de verdade. Mas o padre é um homem gentil que nunca faz perguntas inconvenientes. E o piano da igreja é um Yamaha razoável que merece ser tocado. Baltazar se senta diante das teclas e deixa os dedos fazerem o que sabem fazer, tocando hinos que aprendeu ainda criança, quando o paiú levava para afinar os instrumentos das igrejas da região. Há uma paz peculiar naqueles 40 minutos de música, uma trégua temporária com o mundo. Depois, ele agradece com um aceno de cabeça e vai embora antes que alguém tente iniciar uma conversa. Outra exceção é o concerto beneficente anual, organizado pela Associação Cultural de Calêndria. Baltazar não vai como espectador, ele vai como técnico. Todo ano, a associação aluga um piano de cauda para o evento. E todo ano o instrumento precisa de regulagem e afinação de última hora. Baltazar aceita o trabalho porque pagam bem e porque ele pode chegar, fazer seu serviço e ir embora sem precisar assistir ao concerto inteiro. As pessoas que organizam o evento o respeitam justamente por isso. Ele é eficiente, pontual e não cria problemas. Invisibilidade tem suas vantagens. Neste ano, o concerto acontece em uma sexta-feira chuvosa de outubro. A chuva em Calêndria do Norte nunca é violenta. É uma chuva persistente, quase educada, que cai como se pedisse desculpas por estar ali. Baltazar chega ao teatro 2 horas antes do evento. Como sempre, o Steinway que alugaram é um instrumento magnífico, mas viajou mal. Ele passa 90 minutos ajustando a mecânica, conferindo a tensão das cordas, afinando cada nota com a paciência de quem sabe que pressa e precisão são inimigas naturais. Quando termina, o piano canta como deveria. E isso lhe dá uma satisfação breve e silenciosa. O concerto em si é o de sempre. Estudantes de música tocando peças clássicas com competência variável. Professores fazendo performances que tentam impressionar mais do que emocionar. E uma apresentação final de um pianista de fora da cidade que veio trazer um pouco de glamour ao evento. Baltazar assiste de longe, encostado na parede do fundo do teatro, pronto para intervir caso algo dê errado com o instrumento. Nada dá errado. Nunca dá, porque ele faz seu trabalho bem. Quando a última música termina e os aplausos começam, ele já está guardando suas ferramentas e se preparando para sair. A chuva aumentou de intensidade, mas ainda é apenas chuva. Nada que incomode alguém acostumado com Calêndria do Norte.
Baltazar atravessa a rua em direção ao estacionamento onde deixou a van da oficina, uma Fiat Ducato branca de 20 anos de idade, que range nas curvas, mas nunca o deixa na mão. É quase meia-noite, e as ruas estão desertas. As poucas pessoas que saem do teatro correm para seus carros com jornais sobre a cabeça ou guarda-chuvas, que o vento insiste em virar do avesso. Baltazar não tem guarda-chuva. Ele simplesmente aceita a chuva, como aceita tudo o mais, com resignação prática. É quando ele a vê, uma figura caída na calçada, a uns 20 metros de onde está. A princípio, pensa que é apenas um monte de roupas esquecido. Talvez um mendigo dormindo ao relento, mas há algo de errado na cena. A roupa é boa demais, mesmo molhada e amassada. Um vestido de festa de cor, escura, talvez azul marinho ou preto. É difícil saber sob a iluminação fraca dos postes. Sapatos de salto alto, um deles caído a meio metro de distância do corpo. Cabelos longos espalhados no chão molhado como algas marinhas. Baltazar, para toda a sua programação mental, grita para que ele continue andando, entre na van e vá para casa. Não é problema dele. Calêndria do Norte é uma cidade segura. Alguém vai aparecer, alguém vai ajudar. Mas ele não se move. Fica ali parado, sentindo a chuva escorrer pelo rosto, olhando para aquela mulher caída. E algo dentro dele, algo que ele acreditava ter enterrado há muito tempo, se recusa a deixá-lo ir embora. Ele se aproxima devagar, como se temesse que ela fosse uma armadilha ou uma visão. Quando chega perto o suficiente, vê que ela está respirando. O peito sobe e desce de forma irregular. Ela não está morta, apenas desmaiada, ou bêbada, ou ambos. O cheiro de álcool é inconfundível. Baltazar se agacha ao lado dela e toca seu ombro com cuidado. A mulher não reage. Ele tenta novamente, um pouco mais firme. Dessa vez ela geme baixinho, mas não abre os olhos. Ele percebe então que ela é jovem, provavelmente 20 e poucos anos, com feições delicadas e uma maquiagem que a chuva transformou em borrões escuros ao redor dos olhos. Há algo de aristocrático nela, mesmo naquele estado. O vestido, os sapatos, o corte de cabelo, tudo indica dinheiro. O tipo de dinheiro que não costuma acabar largado na calçada sob a chuva. Baltazar olha ao redor. Não há ninguém, nenhum carro passando, nenhum transeunte curioso, apenas ele, a chuva e aquela mulher que parece ter desistido do mundo por uma noite. Ele poderia chamar uma ambulância, deixá-la aos cuidados de profissionais e voltar para sua vida, meticulosamente organizada. Mas há algo na cena que o perturba. Ela está vulnerável demais, exposta demais. Se ele for embora e algo acontecer, ele carregará isso. Baltazar aprendeu que algumas culpas são mais pesadas que outras, e a culpa da omissão é a pior de todas. Com um suspiro que parece vir de algum lugar muito fundo, ele desliza os braços sob o corpo dela e a levanta. Ela é surpreendentemente leve, ou talvez ele esteja apenas mais forte do que imagina. A cabeça dela pende para trás, e ele ajusta a posição com cuidado, trazendo-a mais perto do peito. Ela murmura algo incompreensível, e o hálito alcoólico o atinge em cheio. Baltazar caminha até a van, abre a porta lateral com alguma dificuldade, e a coloca no banco de trás, onde ela desaba como um boneco de pano. Ele pega uma manta velha que mantém na van, e a cobre, depois vai até o outro lado e recolhe o sapato perdido. Só então, quando está prestes a fechar a porta, ele nota a bolsa pequena pendurada no pulso dela. Uma bolsa cara de couro mácio com iniciais douradas gravadas. ISV, autoras iniciais, não significam nada para ele naquele momento. Baltazar fecha a porta, entra na van e liga o motor. A chuva continua caindo, persistente e educada, enquanto ele dirige pelas ruas vazias de Calêndria do Norte em direção à sua casa, levando consigo uma mulher que não conhece e uma decisão que, ele ainda não sabe, mudará tudo. A casa de Baltazar fica em um bairro residencial quieto, onde as árvores antigas formam um dossel sobre as ruas e os vizinhos se cumprimentam com acenos econômicos. É uma casa térrea, simples, mas bem conservada, com um pequeno jardim na frente que ele mantém aparado,
não por amor à jardinagem, mas porque grama alta atrai conversas com vizinhos preocupados. Ele para a van na entrada e desliga o motor. Por um momento, fica apenas sentado ali, ouvindo a chuva tamborilando no teto de metal, se perguntando que tipo de insanidade temporária o possuiu para trazer uma estranha para casa, mas já está feito. Não adianta questionar agora. Ele sai, abre a porta lateral e a levanta novamente. Ela continua desacordada, a cabeça pesada contra o ombro dele. Baltazar carrega até a porta da frente, faz malabarismos para pegar as chaves no bolso sem deixá-la cair, e consegue abrir a porta. Dentro, a casa está escura e silenciosa. Helena deve estar dormindo, o que é um alívio. Ele não saberia como explicar isso. Não tem explicação que faça sentido. Baltazar a leva até a sala e a deita no sofá com cuidado, ajustando um travesseiro sob a cabeça dela. Remove os sapatos encharcados e os coloca no chão, ao lado. Vai até o banheiro, pega toalhas limpas e volta para secá-la o melhor que pode, tentando não pensar muito no que está fazendo, tratando a situação como um problema técnico que precisa ser resolvido. Ela está completamente molhada, o vestido colado ao corpo. Ele hesita, depois decide que deixá-la assim seria pior. Com movimentos rápidos e impessoais, ele a cobre com um cobertor grosso, deixando apenas o rosto de fora. Depois, posiciona uma bacia ao lado do sofá, caso ela acorde e precise vomitar. Já viu embriaguez suficiente na vida para saber que isso é uma possibilidade real. Ele se senta na poltrona em frente ao sofá e simplesmente a observa por um momento. À luz suave do abajur, ela parece ainda mais jovem, quase frágil. Os cabelos molhados estão grudados no rosto, e ele resiste ao impulso de afastá-los. Quem é ela? O que a levou a estar caída naquela calçada, sozinha, bêbada, sem ninguém cuidando dela? Mulheres como ela, com aquele tipo de roupa e aqueles acessórios, não costumam acabar assim. Sempre há alguém, sempre há uma rede de segurança. Mas não esta noite. Esta noite, ela estava sozinha, e Baltazar não conseguiu deixá-la. Ele pega a bolsa que trouxe junto e, após um momento de hesitação, abre. Dentro, encontra um celular caro com a tela trincada, uma carteira de couro igualmente cara, algumas notas de dinheiro dobradas, batom, um maço de lenços de papel e nada mais. Ele abre a carteira. Documentos, cartões de crédito, uma foto antiga de uma família sorrindo, pai, mãe e uma menina que deve ser ela, anos mais nova. E o nome? Eulália Serafine von Auren. Baltazar lê o nome 3 vezes, antes de entender o que significa von Auren. O sobrenome ressoa como um sino distante, trazendo memórias que ele preferia manter enterradas. Von Auren, a família farmacêutica, donos de metade dos empregos de Calendria do Norte, financiadores de campanhas políticas, pessoas cujos nomes aparecem em placas de hospitais e bibliotecas. E agora, uma von Auren está desmaiada em seu sofá. Baltazar fecha a carteira com mais força do que pretendia. É claro que não poderia ser apenas uma mulher comum que precisava de ajuda. Tinha que ser alguém complicado, alguém cujo sobrenome carrega peso e história e perigo. Ele considera, brevemente, a possibilidade de simplesmente carregá-la de volta para a van e deixá-la na porta de algum hospital com um bilhete explicativo. Mas já é tarde demais. Ele a trouxe para casa, e agora precisa lidar com as consequências dessa decisão. Ele coloca a bolsa sobre a mesa de centro e se recosta na poltrona de repente, exausto. A chuva diminuiu para uma garoa fina que quase não se ouve. A casa está quente e quieta, e Baltazar fecha os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Mas os pensamentos se recusam a ser organizados. Eles giram em círculos, voltando sempre para o mesmo ponto. Por que ele não simplesmente foi embora? Por que sempre, ele precisa se complicar, quando deveria ser simples manter distância? Eulália se mexe no sofá, virando o rosto para o lado, e murmura algo que soa como não. Baltazar abre os olhos e a observa. Ela está sonhando ou tendo um pesadelo? Difícil dizer. O rosto contorce em uma expressão de desconforto, e ela puxa o cobertor mais para perto, encolhendo-se como uma criança. Há algo de profundamente triste naquela imagem,
E Baltazar sente, contra sua vontade, uma pontada de empatia. Seja lá o que a trouxe até aquela calçada, seja lá o que a fez beber até desmaiar, não foi felicidade. Ele fica ali sentado, vigiando uma estranha, enquanto a noite avança devagar. Em algum momento, ele cochila, a cabeça pendendo para o lado, o corpo afundando na poltrona velha. Quando acorda, ainda está escuro lá fora, mas um tipo diferente de escuro, aquele que antecede a manhã. Eulália continua dormindo, a respiração mais regular agora. Baltazar se levanta com cuidado, as articulações protestando, e vai até a cozinha. Coloca água para ferver e prepara café, forte como sempre gosta. O ritual familiar o acalma. Café, pão, manteiga, as coisas simples que ainda fazem sentido. Ele está sentado à mesa da cozinha, tomando a primeira xícara, quando ouve um ruído vindo da sala. Passos incertos, um gemido baixo. Ele se levanta e vai até lá. Eulália está sentada no sofá, segurando a cabeça com as duas mãos, os olhos apertados. Quando ela os abre e vê Baltazar parado na entrada da cozinha, a confusão em seu rosto é absoluta. Onde estou? Ela pergunta. A voz rouca. Quem é você? Baltazar cruza os braços e se apoia no batente da porta. Você está na minha casa. Eu encontrei você desmaiada na rua ontem à noite. Trouxe você para cá porque não parecia seguro Dixalala. Eulália olha ao redor, tentando processar a informação. Ela nota o vestido amassado, o cobertor, a bacia ao lado do sofá. Lentamente, pedaços da noite anterior começam a voltar. A festa, o champanhe, a discussão com a mãe, a decisão impulsiva de sair dali, de andar, de beber mais, de simplesmente deixar tudo desmoronar. Mas os detalhes são nebulosos, misturados com fragmentos que podem ser memórias ou invenções. Eu bebi demais, ela diz, mais para si mesma do que para ele. Eu não faço isso normalmente. Não costumo. Ela para, percebendo como soa ridículo. Não costumo desmaiar na rua. Baltazar não responde. Ele apenas a observa. Esperando, Eulália finalmente levanta os olhos para ele e realmente o vê pela primeira vez. Um homem de meia idade, cabelos escuros com fios de prata, barba bem feita, olhos que não revelam nada. Ele está usando roupa simples, calças de moletom e uma camisa de flanela. E há algo de cansado nele, como se carregar o mundo fosse um hábito antigo. Desculpa, ela diz, e a palavra sai com dificuldade, como se fosse nova demais para sua boca. Desculpa pelo incômodo. Eu posso ir embora. Você pode chamar um táxi. Baltazar balança a cabeça. Ainda está cedo. A cidade mal acordou. Tome um café antes de ir. Você vai precisar. Eulália hesita. Depois assente. Ele desaparece na cozinha e volta com uma xícara fumegante, que coloca na mesa de centro, ao alcance dela. Ela pega a xícara com as duas mãos, como se precisasse do calor para provar que está realmente ali, realmente acordada. O café é forte e amargo. Exatamente o que ela precisa. Eles ficam em silêncio por um tempo. Ela sentada no sofá, ele de pé, mantendo distância. Eulália termina o café e coloca a xícara de volta na mesa com cuidado excessivo, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo mais do que porcelana. Ela olha para Baltazar, que ainda está parado no mesmo lugar, os braços cruzados, a expressão neutra. Há algo nele que a deixa desconfortável, não porque ele seja ameaçador, mas porque parece completamente impermeável. Como se nada do que ela dissesse ou fizesse pudesse alcançá-lo de verdade. Eu conheço você, ela diz de repente. E as palavras saem antes que ela possa pensar melhor. A voz ainda está rouca, mas há uma certeza estranha nela. Você é Baltazar Morel, o restaurador de pianos. Baltazar não se move, mas algo muda em seus olhos. Uma porta se fechando ainda mais. Sim, ele responde simplesmente. Eulália passa a mão pelos cabelos, ainda úmidos e embaraçados. Eu vi seu nome em algum lugar. Ou alguém mencionou, não me lembro exatamente. Ela está mentindo e ambos sabem disso, mas nenhum dos dois reconhece a mentira em voz alta. Calêndria do Norte
É pequena assim. Todo mundo conhece todo mundo. Ou acha que conhece. Baltazar finalmente se move, caminhando até a janela e afastando ligeiramente a cortina para olhar lá fora. A manhã está começando a clarear, uma luz pálida e sem entusiasmo filtrando. Sei através da neblina que nunca abandona completamente a cidade. Você é uma von Auren, ele diz, sem olhar para ela. Vi seu documento. Precisava saber quem você era, caso algo desse errado. Eulalia encolhe os ombros. Um gesto que tenta ser desdenhoso, mas sai apenas cansado. Sou. Isso é um problema? Baltazar solta um som que pode ser uma risada ou apenas ar escapando dos pulmões. Depende, costuma ser. Ela se levanta, instável, segurando-se no braço do sofá. O vestido está completamente amassado, manchado de umidade e sujeira da calçada. Ela se sente exposta, ridícula, como uma criança fantasiada com roupas de adulto. Olha, eu não queria te causar problemas. Eu estava... Ela para, procurando as palavras certas. Mas não há palavras certas para o que estava fazendo. Eu estava tentando fugir de alguma coisa. Acabei exagerando. Fugir do quê? Baltazar pergunta. E não há curiosidade genuína na pergunta. Apenas a necessidade de preencher o silêncio. Eulalia ri. E é um som amargo que não combina com seu rosto jovem. De tudo. Da minha vida. Da minha família. De mim mesma. Principalmente. Ela anda até a janela, ficando a uma distância segura de Baltazar, e olha para a rua, ainda adormecida. Você sabe como é quando você tem 28 anos e ainda não tem permissão para decidir nada importante sobre sua própria vida? Quando cada decisão já foi tomada por você, antes mesmo de você perceber que havia uma escolha. Baltazar a olha de lado. Não, ele responde honestamente. Nunca tive esse tipo de problema. Meus problemas sempre foram de outro tipo. Claro que não. Eulalia murmura. Você não nasceu com um sobrenome que pesa mais que você. Deve ser bom. Poder simplesmente existir sem carregar expectativas de gerações. Existir não é necessariamente mais fácil sem expectativas, Baltazar diz, e há um toque de dureza em sua voz. Às vezes, não ter nada para carregar significa não ter nada para se apoiar quando tudo desmorona. Eles ficam em silêncio por um momento. Dois estranhos compartilhando uma manhã desconfortável, cercados por verdades não ditas. Eulalia sente a ressaca batendo com força agora. Uma dor surda na cabeça que pulsa em sincronia com o coração. Ela precisa ir embora, voltar para casa, enfrentar as consequências de ter desaparecido a noite toda. Mas algo a mantém ali, parada naquela sala pequena e aconchegante, com esse homem silencioso que a resgatou sem pedir nada em troca. Por que você me ajudou? Ela pergunta, virando-se para encará-lo. Você não me conhece. Poderia ter me deixado lá. Poderia ter chamado uma ambulância e ido embora. Por que se deu ao trabalho? Baltazar demora a responder. Quando o faz, sua voz é baixa, quase relutante. Não sei. Parecia a coisa certa a fazer no momento. Não pensei muito. Mentira, Eulalia diz suavemente. Você parece o tipo de pessoa que pensa em tudo. Baltazar se afasta da janela e volta para a cozinha sem responder. Eulalia ouve a torneira sendo aberta, o som de água enchendo uma chaleira. Ela o segue, parando na porta da cozinha. A cozinha é pequena, mas impecavelmente organizada, com pratos empilhados na escorredor, uma mesa de madeira antiga no centro. Cadeiras desemparelhadas mas sólidas, há um calendário na parede com datas marcadas em caneta azul. Há desenhos infantis presos na geladeira com ímãs coloridos. Embora as ilustrações pareçam antigas, desbotadas pelo tempo, você tem filhos? Eulalia observa. Uma filha, Baltazar responde, colocando água para ferver novamente. 15 anos. Ela ainda está dormindo. Prefiro não acordá-la com essa situação. Entendo, Eulalia diz, e consegue ouvir a mensagem implícita. Ela precisa ir embora antes que a menina acorde. Vou ligar para alguém vir me buscar. Baltazar pega o telefone celular do bolso e o estende para ela. O dela está com a bateria descarregada. Provavelmente. Use o meu. Eulalia hesita antes de pegar o aparelho. Ela disca um número de memória. Espera. Do outro lado,
Uma voz masculina atende, preocupada e irritada, ao mesmo tempo. Eulália se vira ligeiramente, dando as costas para Baltazar, e fala baixo. Sim, sou eu. Estou bem. Não me pergunte onde estou. Só mande um carro para me buscar. Vou mandar a localização. Ela desliga antes que a pessoa do outro lado possa fazer mais perguntas e devolve o telefone para Baltazar. Obrigada. Ele simplesmente acena com a cabeça e volta a preparar café. Eulália fica ali parada, sentindo-se inútil e fora de lugar. Ela olha ao redor novamente, tentando entender quem é esse homem que mora nessa casa arrumada, mas sem alma, que tem uma filha, mas parece tão profundamente sozinho. Há algo de familiar nele, algo que ela não consegue identificar, como se já o conhecesse de algum outro lugar, em algum outro tempo. Posso perguntar uma coisa? Eulália diz depois de um momento. Pode perguntar. Baltazar responde, sem se comprometer a responder. Por que você mora sozinho com sua filha? Onde está a mãe dela? Baltazar para o que está fazendo, as mãos congeladas sobre a xícara que estava prestes a encher. Por um momento, Eulália acha que ele vai simplesmente ignorar a pergunta, ou pedir para ela se retirar. Mas então ele fala, a voz controlada, mas com um peso que não estava lá antes. Ela morreu, há 7 anos. Câncer. Sinto muito. Eulália diz, automaticamente. E depois se odeia por isso. Todos dizem a mesma coisa. Sinto muito. Como se desculpas pudessem mudar alguma coisa. Baltazar despeja o café e toma um gole, os olhos fixos em algum ponto indefinido da parede. Não tem problema. Foi há muito tempo, mas não foi. Eulália pensa. 7 anos podem ser uma eternidade ou um segundo, dependendo do que se perdeu. Ela consegue ver isso nele agora, a forma como ele se move com cuidado excessivo, como se ainda estivesse aprendendo a existir em um mundo que não faz mais sentido. Ela conhece esse tipo de perda, mesmo que a dela seja diferente. Mesmo que a dela seja uma perda de algo que nunca teve de verdade. Eu vou me casar em 3 meses. Eulália diz de repente, surpreendendo a si mesma. Com um homem que mal conheço. Porque minha família decidiu que é a melhor jogada de negócios. Ela ri novamente. Aquele som amargo. Ontem à noite foi a festa de noivado. Todos estavam tão felizes, menos eu. Baltazar a olha por um momento longo. E você foi embora. Fui. Tomei champanhe demais. Saí do salão, continuei bebendo. Tentei ligar para amigas, mas ninguém atendia. Ou talvez eu nem tenha ligado de verdade. Enê, me lembro. Só sei que em algum momento estava andando sozinha pelas ruas e tudo parecia muito distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Ela encosta-se no batente da porta, cansada. E então, você apareceu. E então, eu apareci. Baltazar repete. Ele coloca a xícara na pia e cruza os braços novamente. Aquela postura defensiva que parece ser seu estado natural. Você não precisa se casar se não quer. Eulália sorri, mas não há alegria naquele sorriso. Você não entende como funciona. Não é sobre o que eu quero. Nunca foi. É sobre o que a família precisa, o que a empresa precisa. Sou apenas uma peça no tabuleiro. Todo mundo é uma peça em algum tabuleiro. Baltazar diz. A diferença é que alguns tabuleiros são maiores que outros. Mas você ainda tem a opção de derrubar as peças e ir embora. E ir para onde? Eulália pergunta. E há um desespero genuíno na pergunta. Fazer o quê? Eu nunca trabalhei de verdade na minha vida. Nunca tive que me sustentar. Tudo o que sei fazer é sorrir em jantares e fingir que me importo com ações e fusões. Baltazar a estuda por um momento. Você deve saber fazer alguma coisa além disso. Eulália pensa. Eu desenho. Ela diz depois de um tempo. Ou desenhava ilustrações científicas. Anatomia botânica principalmente. Flores, plantas, detalhes minúsculos que a maioria das pessoas nunca nota. Passei anos estudando, pensando que talvez pudesse fazer disso uma carreira, mas minha mãe sempre disse que era um hobby bonitinho. Nada mais que eu tinha responsabilidades maiores. É um talento valioso. Baltazar diz. Ilustração científica é trabalho sério. Eulália olha para ele, surpresa. Você sabe sobre isso? Ele dá de ombros.
Conheço algumas pessoas que trabalham com isso. Universidades sempre precisam de ilustradores, livros didáticos, pesquisas. Não é uma carreira fácil, mas existe. Eulália sente algo estranho no peito, uma pontada que pode ser esperança ou apenas nostalgia do que poderia ter sido. Já é tarde demais para isso agora. Você tem 28 anos, Baltazar diz. Não é tarde para nada. Antes que Eulália possa responder, eles ouvem passos vindo do corredor. Uma menina aparece na porta da cozinha, ainda de pijama, os cabelos castanhos desgrenhados, os olhos sonolentos. Ela para ao ver Eulália, e a confusão em seu rosto é idêntica à que Eulália deve ter exibido quando acordou no sofá. Pai, a menina diz, olhando de Baltazar para Eulália e de volta para Baltazar. Tem uma mulher na nossa cozinha. Bom dia, Helena. Baltazar diz com uma calma impressionante. Esta é a senhorita von Auren. Ela passou mal ontem à noite e precisou ficar aqui. Está esperando alguém vir buscá-la. Helena cruza os braços, um gesto que espelha perfeitamente o do pai. Passou mal como? Bebi demais. Eulália responde antes que Baltazar possa inventar uma versão mais palatável. Fiz uma besteira e seu pai teve a gentileza de me ajudar. Helena processa isso por um momento, depois simplesmente dá de ombros e vai até a geladeira. Tudo bem. Pior. Ela pega uma caixa de suco e se serve com a naturalidade de quem está completamente acostumada a estranhos aparecendo em sua casa, o que Eulália duvida ser o caso. Helena, Baltazar diz com um tom de advertência suave. O quê? A menina responde, se virando para ele. É verdade. Lembra daquela vez que o Sr. Cardoso apareceu às 3 da manhã dizendo que tinha visto um OVNI? Isso foi diferente? Baltazar murmura. Claro que foi, Helena diz, sorrindo ligeiramente. Ele estava sóbrio. O que torna tudo pior. Na minha opinião, Eulália se pega rindo. Uma risada genuína que a surpreende. Helena olha com curiosidade, como se estivesse catalogando cada detalhe para análise posterior. Você é aquela von Auren da farmacêutica, culpada? Eulália responde. Legal, Helena diz, sem entusiasmo. Minha escola tem uma biblioteca com o nome da sua família. Sim, a maioria das coisas em Calêndria do Norte tem o nome da minha família, Eulália diz com um suspiro. É meio deprimente quando você pensa sobre isso. Helena parece considerar isso enquanto toma seu suco. Deve ser estranho ter seu nome em tudo. Tipo, você vai à biblioteca e lá está ele. Vai ao hospital e lá está ele de novo. É como se você não pudesse fugir de si mesma. Exatamente. Eulália diz. E há algo de aliviado em sua voz. É exatamente assim que é. Baltazar observa a interação em silêncio, surpreendido com a facilidade com que Helena está conversando com a estranha. Sua filha normalmente é cautelosa com pessoas novas, herdando dele a tendência a manter distância. Mas com Eulália, ela parece relaxada, quase interessada. Talvez seja porque Eulália está falando com ela como igual, sem a condescendência que adultos normalmente usam com adolescentes. Um carro buzina lá fora. Eulália se enrijece, reconhecendo o som. Acho que meu carro chegou, ela diz, e a relutância em sua voz. Baltazar vai até a janela e olha para fora. Uma Mercedes preta está estacionada em frente à casa, com um motorista de terno parado ao lado, parecendo impaciente e deslocado no bairro modesto. Sim, Baltazar confirma. Eulália se vira para Helena. Foi um prazer conhecer você, Helena. Obrigada por compartilhar sua cozinha comigo. De nada, Helena responde. Espero que suas coisas melhorem. Com o casamento e tal. Eulália sorri, mas é um sorriso triste. Eu também. Ela caminha até a porta da frente, Baltazar a seguindo. Na soleira, ela para e se vira para ele. Obrigada, ela diz. E dessa vez, a palavra carrega peso real. Por não me deixar lá, por não julgar, por... Ela gesticula vagamente. Por ser humano, quando você não precisava ser, Baltazar apenas acena com a cabeça. Cuide-se, senhorita von Auren. Eulália, ela corrige. Pode me chamar de Eulália. Cuide-se, Eulália. Baltazar repete. Ela desce os degraus da entrada
e caminha até o carro. O motorista abre a porta traseira sem dizer nada. Sua desaprovação visível na forma como evita olhar para o vestido amassado e os cabelos desgrenhados dela. Eulália entra no carro e antes que a porta se feche, ela olha para trás uma última vez. Baltazar ainda está parado na entrada, observando. Por um momento seus olhares se encontram e algo passa entre eles. Algo que nenhum dos dois sabe nomear. Então a porta se fecha e o carro parte, desaparecendo na neblina da manhã. Baltazar fica ali parado por mais alguns segundos, antes de voltar para dentro. Helena está na sala agora, sentada no sofá onde Eulália tinha dormido, olhando para ele com uma expressão que ele conhece bem. É a expressão de quando ela está prestes a fazer perguntas que ele não quer responder. Não pergunte, ele diz antes que ela possa começar. Não ia perguntar nada, Helena responde. Mas o sorriso no canto da boca dela diz o contrário. Baltazar suspira e vai arrumar o sofá, dobrando o cobertor e guardando os travesseiros. A casa parece diferente agora, como se a presença de Eulália tivesse deixado uma marca invisível, um distúrbio no ar, cuidadosamente equilibrado, que ele mantinha. Ele não gosta dessa sensação. Não gosta de mudanças, de perturbações, de qualquer coisa que ameace a rotina que o mantém funcionando. Ela parecia legal. Helena comenta casualmente ainda sentada no sofá. Ela está passando por um momento difícil. Baltazar responde, evitando a observação direta. Tipo você. Baltazar para o que está fazendo e olha para a filha. Não é a mesma coisa. Claro que não, Helena diz. Se levantando, ela tem problemas de gente rica. Você tem problemas de gente que perdeu alguém e decidiu parar de viver de verdade. Totalmente diferente. As palavras cortam mais fundo do que Baltazar esperava. Ele abre a boca para responder. Depois a fecha. Helena o observa por um momento e há uma tristeza em seus olhos que é velha demais para uma menina de 15 anos. Desculpa, ela diz baixinho. Não devia ter falado isso. Está tudo bem, Baltazar responde. Embora não esteja... Você tem escola hoje? Tenho. Então vá se arrumar. Vou fazer o café da manhã. Helena acena e sai da sala. Baltazar ouve a porta do quarto dela fechando suavemente. Ele se senta no sofá, no mesmo lugar onde Eulália tinha estado, e fica ali por um momento, olhando para o nada. A casa está silenciosa novamente, como sempre está. Mas o silêncio parece diferente agora. Menos reconfortante, mais pesado. Ele pensa em Eulália, em seu vestido amassado e seus olhos cansados, na forma como ela falou sobre estar presa em uma vida que não escolheu. Ele pensa no sobrenome dela, nas iniciais douradas na bolsa cara, nas implicações de ter trazido uma Von Aurem para sua casa. Mas principalmente, ele pensa na forma como ela riu quando Helena fez aquela piada sobre o Sr. Cardoso. Uma risada genuína e inesperada que iluminou seu rosto por um segundo. Baltazar sacode a cabeça, como se pudesse expulsar os pensamentos apenas com força de vontade. Não importa, foi apenas uma noite, uma coincidência estranha que não terá continuação. Amanhã, tudo voltará ao normal. A rotina recomeçará, imutável e segura. E Eulália Serafine Von Aurem será apenas uma memória estranha, quase surreal, como um sonho que se esquece ao acordar. Mas enquanto prepara o café da manhã, quebrando ovos na frigideira e torrando pão, Baltazar não consegue deixar de se perguntar se ela está bem, se chegou em casa e enfrentou consequências, se alguém a abraçou ou apenas a repreendeu, se ela ainda está pensando em fugir ou se já se resignou ao destino que lhe impuseram. Ele se obriga a parar. Não é problema dele. Ela tem sua vida, ele tem a dele, e elas não se cruzarão novamente. Calêndria do Norte pode ser pequena, mas é grande o suficiente para duas pessoas evitarem uma a outra se realmente quiserem. E Baltazar sempre foi muito bom em evitar coisas. Helena volta vestida para a escola, uniforme impecável, a mochila nas costas. Eles comem em silêncio, como sempre comem, mas há algo diferente no silêncio desta manhã. Menos confortável, mais carregado de coisas não ditas. Você gostou dela? Baltazar diz de repente.
Mais uma observação que uma pergunta. Helena mastiga pensativamente antes de responder. Ela parecia honesta. A maioria dos adultos tenta fingir que está tudo bem, mesmo quando é óbvio que não está. Ela não fez isso. Baltazar considera isso. É verdade. Eulália não tentou esconder sua bagunça. Não fabricou desculpas elaboradas. Ela simplesmente admitiu que estava fugindo, que estava perdida, que não sabia o que fazer. Há uma coragem estranha nisso. Ele percebe a coragem de ser vulnerável. Você acha que ela vai ficar bem? Helena pergunta. Não sei. Baltazar responde honestamente. Espero que sim. Depois do café, ele leva Helena até a escola. Como faz todas as manhãs, ela se despede com um aceno rápido e desaparece entre os outros estudantes. Baltazar fica ali, por um momento, observando-a ir, sentindo o peso familiar da preocupação paterna. Ela está crescendo tão rápido, em breve, não precisará mais dele. E então, o que restará? Ele dirige de volta para casa, estaciona a van e entra na oficina pelos fundos. O dia de trabalho o espera, previsível e constante. Há pianos para afinar, peças para substituir, madeira para polir, o trabalho que sempre faz sentido, mesmo quando mais nada faz. Mas enquanto trabalha, suas mãos movendo-se com precisão automática, sua mente continua voltando para amanhã, para Eulália, sentada em sua cozinha, vulnerável e crua. Para a forma como Helena conversou com ela, mais aberta do que tem sido em meses. Para aquele momento na porta, quando seus olhares se encontraram e algo passou entre eles. Baltazar aperta uma corda do piano com mais força do que pretendia. E a nota sai desafinada, estridente. Ele para, respira fundo, recomeça com mais cuidado. Concentração. É disso que precisa. Foco. A capacidade de bloquear tudo que não seja essencial e simplesmente fazer o trabalho. Mas pela primeira vez em muito tempo, a concentração não vem facilmente, e isso o assusta mais do que está disposto a admitir. A mansão Von Auren fica no lado oposto da cidade, onde as ruas são largas e arborizadas, onde os muros altos protegem não apenas propriedades, mas segredos. Eulália entra pela porta lateral, esperando evitar encontros desnecessários. Mas sua mãe já está esperando na sala de estar, sentada em uma poltrona de veludo azul, como uma rainha em seu trono. Margarete Von Auren tem 62 anos, e a postura de quem nunca duvidou de seu lugar no mundo. O cabelo está perfeitamente penteado, a maquiagem impecável mesmo às 8 da manhã, as joias discretas, mas caras adornando pescoço e pulsos. Onde você esteve? Margarete pergunta, e sua voz é gelada, controlada. Não há gritos na família Von Auren. Gritos são para pessoas sem educação. Eulália para na porta, ainda vestindo o mesmo vestido amassado da noite anterior. Saí para respirar. Precisava adear a noite inteira? Margarete se levanta caminhando em direção à filha com passos medidos. Você desapareceu da sua própria festa de noivado. Deixou os convidados perguntando. Deixou Frederico constrangido. Sabe quanto esforço foi necessário para organizar aquele evento? Eu não pedi por aquele evento. Eulália responde a voz cansada. Não pedi por nada disso. Margarete para a poucos centímetros da filha, estudando-a com olhos que não perdoam. Você fede álcool. Está com a aparência de alguém que passou a noite na sarjeta. Onde exatamente você esteve? Com uma amiga. Eulália mente. Bebi demais. Fiquei na casa dela. Não foi nada demais. Nada demais? Margarete repete. E há um veneno silencioso nas palavras. Você está prestes a se casar com o filho do maior acionista da empresa. Você está prestes a assegurar o futuro desta família. E acha que pode simplesmente desaparecer porque decidiu que precisa adiar? Eulália levanta o queixo, um gesto de desafio que conhece desde criança. Talvez eu não queira me casar com Frederico. Já pensou nisso? Que talvez eu não queira passar o resto da minha vida ao lado de um homem que me trata como um acessório decorativo? Margarete ri, mas é um som sem humor. O que você quer é irrelevante, Eulália. Sempre foi. Você nasceu em uma posição de privilégio e responsabilidade. Ambos vêm com preço. Você não tem o luxo de querer. As palavras atingem como bofetadas, mas Eulália já está acostumada. Ela conhece
esse discurso de cor. Ouviu variações dele a vida inteira. Responsabilidade, família, legado. Palavras bonitas para disfarçar o fato de que ela nunca foi vista como pessoa, apenas como peça estratégica. Estou cansada, Eulália diz, e é a verdade mais honesta que consegue oferecer. Estou cansada de ser o que vocês querem que eu seja. Então vá descansar, Margarete responde, voltando para sua poltrona. Mas esteja apresentável para o jantar. Frederico e os pais dele virão, e você vai sorrir, vai se desculpar pelo comportamento de ontem e vai garantir que eles saibam que foi apenas um momento de nervosismo pré-matrimonial. Entendido? Eulália não responde, apenas se vira e sobe as escadas em direção ao quarto, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O quarto é enorme, decorado com o tipo de elegância impessoal que designers caros cobram fortunas para criar. Tudo é perfeito, coordenado, sem vida. Ela se deixa cair na cama, ainda vestida, e fecha os olhos. Mas o sono não vem. Tudo o que vem são memórias da manhã, da cozinha simples e aconchegante, do homem silencioso que ajudou sem esperar nada em troca, da menina que falou com ela como se fosse gente de verdade. Ela pensa em Baltazar Morel. Há algo naquele nome que a incomoda, algo familiar que não consegue identificar. Ela pega o celular, que milagrosamente ainda tem alguma bateria, e pesquisa o nome. Os resultados são escassos. Algumas menções em fóruns especializados sobre restauração de pianos, um artigo antigo de jornal sobre um concerto beneficente, onde ele trabalhou como técnico, nada muito revelador. Mas então ela encontra algo diferente, um obituário de 10 anos atrás. Clara Morel, esposa de Baltazar Ícaro Morel, falecida aos 33 anos, e abaixo, mais atrás no tempo, outro nome. Ícaro Morel, afinador de pianos, falecido há 25 anos. Eulália clica no link do segundo obituário, e seu coração acelera quando lê os detalhes. Ícaro Morel, respeitado profissional, havia sido acusado de fraude em um caso envolvendo instrumentos musicais raros. As acusações nunca foram provadas conclusivamente, mas sua reputação foi destruída. Ele morreu meses depois, oficialmente de ataque cardíaco. Mas o obituário sugere nas entrelinhas que foi o peso do escândalo que realmente o matou. E o nome da empresa que fez as acusações está lá, em letras que parecem pulsar na tela. Laboratórios Farmacêuticos von Auren. Eulália senta-se na cama, o celular tremendo em suas mãos. Não pode ser. Mas as datas conferem. Os nomes conferem. Sua família arruinou o pai de Baltazar. Não diretamente relacionado ao negócio farmacêutico, mas em um dos investimentos paralelos que os von Auren tinham na época, uma empresa de importação de instrumentos musicais de luxo, Ícaro Morel havia sido contratado para autenticar alguns pianos raros. E quando surgiram dúvidas sobre a procedência de algumas peças, ele foi transformado em bode expiatório. A empresa se livrou do escândalo, jogando a culpa inteira nele. Ela continua lendo, clicando em mais artigos, juntando os pedaços da história. Ícaro Morel tinha um filho pequeno na época, Baltazar, que cresceu sem o pai, com o sobrenome manchado, construindo uma vida a partir dos destroços do que sua família perdeu. E agora, 25 anos depois, ele a tinha encontrado caída na rua e a ajudado, sem saber quem ela era. Ou talvez, sabendo e escolhendo ajudar mesmo assim. Eulália sente náusea, subindo pela garganta, mas não é a ressaca. É a culpa, pesada e viscosa, ameaçando sufocá-la. Ela é cúmplice. Não importa que fosse criança quando aconteceu. Não importa que não tivesse conhecimento. Ela carrega aquele sobrenome. Vive daquele dinheiro. Se beneficia de um império construído sobre a destruição de pessoas como a família Morel. Ela se levanta e vai até a janela, olhando para os jardins, meticulosamente cuidados lá fora. Jardineiros trabalham silenciosamente, aparando cercas vivas, regando flores importadas. Tudo perfeito. Tudo controlado. Tudo mentira. Durante anos, Eulália sabia que sua família não era inocente. Ninguém constrói um império farmacêutico sendo bonzinho. Mas nunca tinha visto o rosto das vítimas. Nunca tinha olhado nos olhos de alguém cuja vida foi destruída pelos von Auren. Até agora, ela precisa fazer
Alguma coisa. Precisa consertar isso de alguma forma. Mas como você desfaz décadas de injustiça? Como você devolve a alguém a reputação do pai morto, os anos perdidos, a dor acumulada? Não há como. Mas talvez haja uma forma de ao menos reconhecer o erro, de ao menos tentar. Os dias que se seguem são uma tortura. Eulália vai ao jantar com Frederico e seus pais, sorri nos momentos certos, pede desculpas pelo comportamento inadequado, interpreta o papel que lhe foi designado com precisão mecânica. Frederico aceita as desculpas com a magnanimidade de quem sempre soube que teria a última palavra. Ele é bonito, de um jeito convencional e sem graça. Rico, obviamente, educado de forma impecável e completamente desinteressado em Eulália como pessoa. Para ele, ela é a chave para solidificar sua posição na empresa, para garantir que o sobrenome dele esteja permanentemente ligado ao dela. Amor, companheirismo, respeito mútuo, essas são noções românticas para pessoas que podem se dar ao luxo de escolher. Durante a semana, Eulália tenta trabalhar em suas ilustrações, mas não consegue se concentrar. Suas mãos tremem quando segura o lápis, e as flores que desenha parecem murchas, sem vida. Ela pensa constantemente em Baltazar, em Helena, naquela cozinha pequena onde se sentiu, pela primeira vez em anos, como se não precisasse fingir ser outra pessoa. Ela pensa no que descobriu sobre o pai dele, sobre a injustiça que sua família cometeu, e o peso da culpa se torna insuportável. Finalmente, ela não aguenta mais. Sem pensar muito, sem planejar, ela pega o carro e dirige até o bairro onde Baltazar mora. É tarde da tarde, o sol já começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, que a neblina transforma em algo etéreo e irreal. Ela estaciona a alguns metros da casa dele e fica ali sentada, as mãos no volante, se perguntando o que diabos pensa que está fazendo. Ela vê Baltazar sair pela porta da frente, vestido com as mesmas roupas simples de sempre. Carregando uma caixa de ferramentas, ele caminha até a van, abre a porta traseira e coloca a caixa lá dentro. Eulália sai do carro antes de poder mudar de ideia. Baltazar? Ela chama, e ele se vira. Surpreso, por um momento, nenhum dos dois se move. Então, lentamente, ele fecha a porta da van e caminha em direção a ela. Eulália, ele diz, e a cautela em sua voz. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Ela responde. Por favor. Só alguns minutos. Baltazar olha ao redor, como se esperasse que alguém estivesse observando. Depois acena com a cabeça. Vamos entrar. Dentro da casa, tudo está exatamente como Eulália lembra. Arrumado, simples, acolhedor de uma forma não intencional. Helena não está, provavelmente ainda na escola ou com amigos. Baltazar oferece café, mas Eulália recusa. Ela não conseguiria engolir nada agora. Eles se sentam na sala, ela no sofá, ele na poltrona, mantendo distância. Eulália não sabe como começar. Então simplesmente começa. Eu descobri algo, ela diz, sobre seu pai, sobre o que aconteceu com ele. Baltazar fica completamente imóvel. O quê? Eulália respira fundo. Ícaro Morel, seu pai, ele foi acusado de fraude há 25 anos. E a empresa que fez as acusações era uma subsidiária da minha família. Ela olha para as próprias mãos. Eu não sabia, não até pesquisar seu nome depois daquela manhã. Mas agora sei. O silêncio que se segue é denso, opressivo. Baltazar não se move, mas algo muda em seu rosto. Uma porta que já estava quase fechada se tranca completamente. Você veio até aqui para me dizer isso? Para me lembrar do que sua família fez? Não, Eulália diz rapidamente. Vim para dizer que sinto muito. Que é injusto. Que ele não merecia o que aconteceu. Não, ele não merecia. Baltazar concorda, e sua voz é perigosamente calma. Meu pai era um homem honesto, o melhor afinador que esta cidade já viu. E eles o destruíram, porque precisavam de alguém para culpar quando o esquema deles foi descoberto. Ele nunca se recuperou. Morreu com um nome sujo, sem conseguir trabalho, sem conseguir olhar as pessoas nos olhos. Eu sei,
Eulália sussurra. Li sobre isso e não há desculpa. Não há nada que eu possa dizer que faça diferença. Então por que está aqui? Baltazar pergunta. E há uma raiva contida em sua voz que ela ainda não tinha ouvido. O que você espera que eu faça? Que eu diga que está tudo bem? Que aceite suas desculpas em nome de um homem morto? Eulália sente lágrimas queimando nos olhos, mas se recusa a dizer. Los cair? Não espero nada. Só precisava que você soubesse que eu sei, que não vou fingir, que não sei, que não vou continuar carregando aquele sobrenome como se fosse apenas glamour e privilégio, sem reconhecer o sangue que tem nele. Baltazar, mas é um som amargo, sem humor, muito nobre da sua parte. Mas reconhecer não muda nada. Não traz meu pai de volta. Não limpa o nome dele. Não desfaz os anos que passei ouvindo as pessoas sussurrarem sobre a família Morel. Sobre como meu pai era um fraudador. Eu sei disso, Eulália diz. E a voz sai quebrada. Eu sei que não posso mudar o passado. Mas talvez eu possa fazer algo agora, investigar o caso, encontrar provas de que ele era inocente. Limpar o nome dele. Baltazar se levanta bruscamente. Você acha que é tão simples assim? Acha que pode simplesmente aparecer aqui e oferecer ajuda e tudo fica bem? Você é uma von Auren. Sua família é dona de metade desta cidade. Se quisessem limpar o nome do meu pai, teriam feito há décadas. Eles não queriam, Eulália responde, também se levantando. Mas eu quero. Eu não sou eles. Não, Baltazar dá um passo em direção a ela, e há algo feroz em seus olhos. Você mora na casa deles. Gasta o dinheiro deles. Vai se casar com um homem que eles escolheram para consolidar o império deles. Como exatamente? Você não é eles. As palavras cortam fundo, mas Eulália não recua. Você tem razão, ela diz. Em tudo, eu sou cúmplice. Tenho sido minha vida inteira, mas estou tentando mudar isso. Estou tentando? Tentando o quê? Baltazar interrompe. Salvar sua consciência, sentir-se melhor consigo mesma antes de ir para seu casamento de conto de fadas e esquecer que pessoas como eu existem. Não, Eulália grita, e a intensidade em sua voz os surpreende a ambos. Estou tentando não me afogar. Estou tentando encontrar alguma razão para continuar existindo que não seja apenas cumprir o roteiro que escreveram para mim. Estou tentando. Ela para, respirando com dificuldade. Estou tentando ser uma pessoa real, não apenas um sobrenome. Baltazar a olha por um longo momento. Algo na raiva dele vacila, não desaparece completamente, mas perde um pouco da intensidade. Por que você se importa tanto com o que aconteceu com meu pai? Eulália limpa as lágrimas que finalmente escorreram. Porque quando você me ajudou naquela noite, você não precisava. Poderia ter me deixado lá. Poderia ter me reconhecido e decidido que uma von Auren merecia ficar caída na sarjeta. Mas você não fez isso. Você foi gentil. E agora descobri que tenho uma dívida com você que vai muito além dessa gentileza. Você não tem dívida nenhuma comigo, Baltazar diz, mas a voz está mais suave agora. Tenho sim. Eulália insiste. Minha família destruiu a sua. E se há algo, qualquer coisa que eu possa fazer para começar a consertar isso, preciso tentar. Baltazar volta a se sentar, de repente parecendo cansado. Você não pode consertar, Eulália. Algumas coisas não têm conserto. Talvez não. Ela concorda, sentando-se também. Mas posso ao menos tentar garantir que as pessoas saibam a verdade. Que seu pai era inocente. Que foi injustiçado. E como você faria isso? Eulália pensa. Tenho acesso aos arquivos da empresa. Posso procurar documentos, registros. Deve haver algo que prove que as acusações eram falsas. E se eu encontrar, posso tornar público. Baltazar a observa com uma mistura de ceticismo e algo que pode ser uma fagulha de esperança. Sua família nunca permitiria. Não estou pedindo permissão deles, Eulália responde. Estou dizendo que vou fazer de qualquer jeito. Você sabe o que isso significa? As consequências? Baltazar pergunta. Você seria cortada, deserdada, provavelmente destruída da mesma forma que meu pai foi. Eulália sorri. E é um sorriso triste, mas determinado. Talvez seja exatamente o que eu preciso
ser cortada, ser forçada a construir uma vida que seja minha de verdade. Eles ficam em silêncio por um momento, o peso da conversa pairando entre eles. Finalmente, Baltazar fala, a voz baixa: por que eu deveria acreditar em você? Por que eu deveria confiar que você não vai simplesmente desistir quando ficar difícil? Eulália olha diretamente nos olhos dele. Você não deveria, não tem nenhuma razão para confiar em mim, mas vou fazer isso de qualquer jeito. Com ou sem sua aprovação, porque é a coisa certa a fazer. Baltazar segura o olhar dela, procurando por falsidade, por manipulação, por qualquer sinal de que isso é apenas mais um jogo de gente rica entediada. Mas tudo o que vê é determinação crua e algo parecido com desespero. Ela está falando sério. Isso é assustador e, de alguma forma, admirável ao mesmo tempo. Tudo bem, ele finalmente diz. Faça o que precisa fazer, mas não espere que eu fique aqui, torcendo por você. E não venha chorar quando as coisas explodirem. Não vou. Eulália promete. Ela se levanta para ir embora, mas para na porta Baltazar. Obrigada por me ouvir, por não me expulsar. Ele apenas acena com a cabeça, sem palavras para oferecer. Eulália sai, voltando para o carro enquanto a noite cai completamente sobre Calêndria do Norte, dentro da casa. Baltazar fica sentado na penumbra, tentando processar o que acabou de acontecer. Eulália von Auren quer limpar o nome do seu pai. Eulália von Auren está disposta a se virar contra a própria família. Eulália von Auren está, de alguma forma impossível, tentando fazer a coisa certa. Ele não sabe se acredita que ela vai conseguir. Não sabe sequer que ela consiga, porque isso significaria reabrir feridas que levou décadas para cicatrizar. Mas há algo nela, algo que ele reconhece porque vê em si mesmo todos os dias. O peso de carregar algo grande demais, pesado demais, e ainda assim, continuar tentando respirar. Eulália começa sua investigação na manhã seguinte. A sede administrativa dos laboratórios farmacêuticos von Auren ocupa um prédio de vidro e aço no centro de Calêndria do Norte. Uma estrutura moderna que contrasta violentamente com os armazéns antigos ao redor. Ela tem acesso aos arquivos graças ao cargo decorativo que lhe foi dado anos atrás. Vice-presidente de Relações Culturais. Um título pomposo que basicamente significa que ela ocasionalmente aparece em eventos de caridade representando a família. Mas o cargo vem com privilégios, incluindo acesso a documentos históricos da empresa. O arquivo fica no subsolo, um labirinto de estantes de metal cinza e caixas empoeiradas. Eulália passa horas ali, procurando por qualquer menção à subsidiária de importação de instrumentos musicais que existiu brevemente nos anos 90. A maioria dos documentos é entediante: relatórios financeiros, correspondências corporativas, memorandos sobre estratégias de mercado. Mas então ela encontra uma caixa marcada com o ano da morte de Ícaro Morel. Dentro, há pilhas de documentos relacionados ao escândalo. Contratos de autenticação, laudos técnicos comunicados de imprensa e e-mails. Dezenas deles, impressos e arquivados, trocados entre executivos da empresa. Eulália lê com crescente horror. Os e-mails revelam uma história completamente diferente da que foi contada publicamente. Ícaro Morel não apenas era inocente, ele tinha descoberto que os pianos que lhe pediram para autenticar eram falsificações sofisticadas. Ele havia se recusado a assinar os laudos, ameaçando expor o esquema, e por isso, a empresa decidiu destruí-lo primeiro. Há um e-mail particularmente dummy de um executivo sênior, escrito 3 dias antes das acusações públicas contra Ícaro. O texto é frio, calculado. Precisamos neutralizar o problema Morel antes que ele vá à imprensa. Sugestão: reverter a narrativa, fazer parecer que ele é o fraudador. Não nós. Temos contatos na mídia que podem ajudar a plantar a história. E abaixo, a resposta de outro executivo: aprovado, proceda. E a assinatura ao final faz Eulália sentir náusea. Wolfgang von Auren, seu avô paterno, morto há 15 anos. Ela tira fotos de todos os documentos com um celular, as mãos tremendo. Isto é tudo o que Baltazar precisa. Prova concreta, incontestável, de que seu pai era inocente. Mas também é a prova de que sua própria família
seu próprio sangue, orquestrou deliberadamente a destruição de um homem inocente para proteger seus interesses. Eulália sente vontade de vomitar ali mesmo, entre as estantes empoeiradas e as caixas de segredos enterrados. Ela está prestes a sair quando ouve passos descendo as escadas. Rapidamente, ela guarda o celular e finge estar apenas organizando documentos. Um homem de terno entra no arquivo. Carrancudo? Senhorita Von Auren, ele diz. E a suspeita em sua voz. Não sabia que estava aqui embaixo. Só procurando alguns materiais para um projeto, Eulália responde com a voz mais casual que consegue simular. Documentos históricos para uma possível exposição sobre a história da empresa. O homem, que ela reconhece vagamente como sendo do Departamento de Segurança, a observa por um momento longo demais. Entendo. Mas a senhora sabe que precisa preencher um formulário de requisição para acessar arquivos anteriores ao ano 2000. Protocolo de segurança? Não sabia, Eulália mente. Desculpe. Vou providenciar o formulário da próxima vez. Ela sai do arquivo tentando não parecer apressada, mas sentindo o olhar do homem queimando em suas costas. No elevador, ela finalmente respira. Foi perto demais. Eles estão de olho nela agora. Precisará ser mais cuidadosa. Naquela noite, Eulália vai até a casa de Baltazar novamente. Desta vez, Helena está lá, fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Ela olha para cima quando Eulália entra e um sorriso pequeno aparece em seu rosto. Oi de novo! A menina diz. Você está com aparência melhor do que da última vez. Obrigada. Acho, Eulália responde. Sorrindo de volta, Baltazar está? Helena a aponta com o lápis em direção aos fundos da casa. Na oficina, pode ir lá. Só não mexa em nada. Ele fica meio neurótico com as ferramentas. Eulália atravessa a casa e sai pela porta dos fundos, que dá para um pequeno quintal onde fica a oficina. É um galpão modesto, mas dentro está o mundo de Baltazar. 3 pianos em vários estágios de restauração. Ferramentas organizadas com precisão militar. O cheiro de verniz e madeira antiga preenchendo o ar. Baltazar está curvado sobre um piano vertical, ajustando algo na mecânica interna, completamente absorto no trabalho. Eulália observa por um momento antes de falar. Há algo de hipnótico na forma como ele trabalha, os movimentos precisos e cuidadosos, a concentração absoluta. Quando ela finalmente limpa a garganta, ele se sobressalta levemente, virando-se. Você de novo, ele diz, e não há hostilidade na voz. Apenas cansaço. Já encontrou algo? Encontrei? Eulália responde, e a voz sai trêmula. Encontrei tudo. Ela tira o celular do bolso e mostra as fotos dos e-mails. Baltazar pega o aparelho, ampliando as imagens, lendo com atenção crescente. Eulália vê, momento exato em que a realidade do que ele está vendo o atinge. O maxilar se aperta, os olhos se estreitam. E algo perigoso cruza seu rosto. Eles sabiam, ele diz, a voz baixa e controlada. Sabiam que ele era inocente e o destruíram mesmo assim. Sim, Eulália confirma, foi deliberado, planejado. Meu avô ordenou pessoalmente. Baltazar devolve o celular, caminhando até a bancada e apoiando-se nela como se precisasse de suporte físico. Por um longo momento, ele não diz nada, apenas respira, tentando processar décadas de raiva, de dor, de perguntas sem resposta que agora finalmente têm respostas. O que você vai fazer com isso? Ele finalmente pergunta. Tornar público? Eulália responde sem hesitação. Levar aos jornais, garantir que todos saibam a verdade. Baltazar se vira para ela e há algo novo em seus olhos. Não gratidão, exatamente, mas uma espécie de reconhecimento. Você entende o que isso significa? Para você, para sua família? Entendo, Eulália diz. E não me importo. Eles merecem ser expostos. E seu pai merece ter o nome limpo. Baltazar a estuda por um momento. Por que você está fazendo isso? E não me diga que é só por culpa. Há algo mais. Eulália se senta em um banco próximo, cansada, porque toda a minha vida eu fui ensinada que o sobrenome Von Auren significa excelência, honra, legado. E agora vejo que significa mentira, manipulação,
destruição. E se eu não fizer nada, se eu apenas casar com Frederico e continuar sorrindo em fotos de revistas, eu me torno parte disso. Completamente cúmplice. Ela olha para ele. Eu não quero ser isso. Não quero que quando eu morrer, tudo o que reste seja um sobrenome manchado de sangue. Balthazar sente-se em outro banco, mantendo distância, mas não tanto quanto antes. Você vai perder tudo. Talvez perder tudo seja exatamente o que eu preciso, Eulália responde, para finalmente descobrir quem eu sou quando não tenho mais nada para me esconder. Eles ficam em silêncio por um tempo. O som distante do trânsito e o zumbido baixo da cidade, sendo a única trilha sonora. Finalmente, Balthazar fala. Eu passei 25 anos com raiva. Com essa raiva pesada, constante, que não vai embora, e agora você me dá a chance de fazer algo com ela. Transforma-la em justiça, ao invés de apenas veneno. Ele olha para ela. Obrigado. Não me agradeça ainda, Eulália diz. Isso vai ficar muito pior antes de melhorar. Ela está certa. Nos dias seguintes, Eulália entra em contato com jornalistas, advogados especializados em casos de difamação histórica. Qualquer pessoa que possa ajudá-la a construir um caso sólido. Mas é difícil. Muitos têm medo de se envolver com os von Auren. A família é poderosa demais. Tem tentáculos em muitas áreas. Aqueles que concordam em ajudar fazem isso discretamente, pedindo anonimato, deixando claro que não podem arriscar represálias abertas. Enequanteo. Isso a pressão em casa aumenta. Margaret nota as ausências constantes de Eulália, o comportamento distante, a recusa em se envolver com os preparativos do casamento, a confrontos cada vez mais frequentes, discussões que começam geladas e terminam em gritos. Frederico também está impaciente, sentindo que sua futura esposa está escorregando de seu controle cuidadosamente planejado. Uma noite, Eulália está em seu quarto quando a mãe entra sem bater. Precisamos conversar, Margaret anuncia, fechando a porta atrás de si. Ela está usando um vestido de noite, provavelmente voltando de algum evento social. As joias cintilam mesmo na luz suave do abajur. O que está acontecendo com você, Eulália? Nada, Eulália responde, sem levantar os olhos do caderno de desenhos onde estava trabalhando. Não minta para mim, Margarete retruca. Você tem estado estranho, distante, desaparecendo a toda hora. As pessoas estão começando a perguntar se você está bem. Se está comprometida com este casamento, Eulália finalmente olha para a mãe. E se eu não estiver comprometida? Quero dizer, o silêncio que se segue é perigoso. Margaret se aproxima devagar, como um predador avaliando sua presa. Você não tem escolha, ela diz, com calma letal. Este casamento vai acontecer. Você vai sorrir, vai usar o vestido, vai dizer sim. E depois vai fazer seu trabalho como esposa de Frederico Wagner. E qual é esse trabalho exatamente? Eulália pergunta, fechando o caderno. Ser bonita e calada? Gerar herdeiros? Aparecer nas fotos certas? O trabalho é garantir a continuidade desta família. Margaret responde. É honrar o nome que você carrega. É reconhecer que você não é apenas você mesma. É parte de algo maior. Eulália se levanta, enfrentando a mãe. E se eu não quiser ser parte de algo maior? E se eu só quiser ser eu mesma? Fazer minhas próprias escolhas? Viver minha própria vida? Margarete ri, e é um som cortante. Você acha que tem esse luxo? Acha que pode simplesmente decidir ser uma pessoa comum e tudo vai ficar bem? Você foi criada com privilégios, educação cara, viagens, tudo do melhor. E privilégios vêm com responsabilidades. Responsabilidades que eu nunca pedi? Eulália responde. Eu não escolhi nascer nesta família. Não escolhi este sobrenome. Por que tenho que pagar por isso com minha vida inteira? Porque é assim que o mundo funciona, Margaret diz. E há uma dureza em seus olhos, que Eulália nunca tinha visto antes. Você acha que eu escolhi tudo na minha vida? Acha que eu me casei com seu pai por amor? Eu fiz o que precisava ser feito, assim como minha mãe fez, e a mãe dela. Assim como você vai fazer. Talvez esteja na hora de quebrar esse padrão. Eulália diz baixinho. Margaret dá um passo para trás,
como se tivesse sido fisicamente atingida. Se você se recusar a se casar com Frederico, será cortada, sem dinheiro, sem acesso à conta, sem casa. Você entende isso? Entendo, Eulália responde. E há uma calma estranha em sua voz, e estou pronta para aceitar as consequências. Margarete a observa por um longo momento, procurando por fraqueza, por algum sinal de que isso é apenas rebeldia temporária. Mas Eulália sustenta o olhar, firme. Finalmente, Margarete se vira e vai em direção à porta. Você tem uma semana para reconsiderar, ela diz, sem olhar para trás. Depois disso, as consequências serão permanentes. Quando a porta fecha, Eulália se senta na cama, tremendo. Ela sabia que chegaria a isso eventualmente, mas a realidade da ameaça ainda dói. Uma semana. 7 dias para decidir entre a vida que conhece e o abismo do desconhecido. Mas, estranhamente, ela não sente medo, apenas alívio. Finalmente, uma escolha que é verdadeiramente dela. Ela pega o celular e manda uma mensagem para Baltazar. Precisamos acelerar as coisas. Não tenho muito tempo. A resposta vem minutos depois. O que aconteceu? Ela digita rapidamente. Dei um ultimato à minha mãe. Tem uma semana antes de ser cortada da família. Precisamos tornar isso público antes que eles possam me silenciar. Há uma pausa longa antes da próxima mensagem. Você tem certeza disso? Não há volta depois que sair na imprensa. Eulália olha ao redor de seu quarto imenso, cheio de coisas caras e memórias vazias. Tenho certeza absoluta. Nos dias seguintes, Eulália e Baltazar trabalham juntos montando o caso. Eles se encontram na oficina dele, onde Helena ocasionalmente aparece com café e comentários sarcásticos sobre como a vida deles parece um filme ruim. Há uma dinâmica estranha se desenvolvendo entre os três. Helena claramente gosta de Eulália, apreciando ter outra mulher por perto, alguém que a trata como igual. E Baltazar, lenta e relutantemente, está baixando as defesas que manteve erguidas por tanto tempo. Uma noite, depois que Helena foi dormir, Baltazar e Eulália estão na cozinha, revisando documentos espalhados sobre a mesa. Eulália está usando roupas simples agora, jeans e uma blusa de algodão. Tendo abandonado os vestidos de grife que costumava usar, o cabelo está preso em um coque bagunçado, sem maquiagem. Ela parece mais jovem assim, mais real. Você não precisa fazer isso, Baltazar diz de repente. Ainda pode voltar atrás, se casar com esse homem, manter sua vida. Ninguém vai julgá-la. Eu vou me julgar, Eulália responde, sem levantar os olhos dos papéis. E isso é pior do que qualquer julgamento externo. Baltazar a observa trabalhando, a concentração no rosto dela, a determinação em cada movimento. Há algo de admirável nela, ele percebe, algo que ele não esperava encontrar em uma herdeira mimada. Coragem real, não a coragem de enfrentar perigos físicos, mas a coragem de desistir de tudo que você conhece por algo incerto, mas verdadeiro. Por que você nunca se casou de novo? Eulália pergunta abruptamente, ainda olhando para os documentos, depois que sua esposa morreu. Baltazar é pego de surpresa pela pergunta. Não havia razão para casar de novo. Helena precisava de um pai, não de uma mãe substituta. E ele para, procurando palavras. Não tinha espaço para mais nada, além de sobreviver. Eulália finalmente olha para ele. 7 anos é muito tempo para apenas sobreviver. Baltazar concorda. Mas sobreviver é mais fácil do que viver de verdade. Menos doloroso e mais vazio. Eulália observa. Ela pousa a caneta. Você sabe, quando acordei no seu sofá naquela manhã, estava convencida de que tinha tocado o fundo, que não poderia ficar pior. Mas então descobri sobre seu pai. E percebi que o fundo tem subsolo. Baltazar quase sorri. Sempre tem, mas aqui está a coisa. Eulália continua. Quando você está no fundo de verdade, quando não há mais nada para perder, você finalmente fica livre para fazer escolhas reais. Não escolhas baseadas no medo de perder coisas, mas escolhas baseadas no que você realmente acredita. Baltazar considera isso. E no que você acredita? Eulália pensa por um momento. Acredito que algumas coisas importam mais do que conforto, mais do que dinheiro, mais do que sobrenome. Acredito
que verdade vale mais do que reputação. E acredito que seu pai merece justiça, mesmo que ela chegue 25 anos atrasada. Baltazar sente algo se movendo em seu peito. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança? Talvez. Ou apenas a possibilidade de esperança, que é igualmente perigosa. Obrigado. Ele diz simplesmente. Por fazer isso, por se importar, Eulália sorri. E é um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigada a você por me mostrar que é possível construir uma vida de verdade, mesmo depois de perder tudo. Ela olha ao redor da cozinha pequena mas acolhedora. Você e Helena têm algo real aqui, algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. Não é perfeito, Baltazar diz. Eu não sou o melhor pai. Mantenho muita distância. Helena merecia alguém melhor. Helena merecia um pai que fica a Eulália corrige. E é isso que você é. Você ficou. Você não fugiu. Você construiu uma vida para ela, mesmo quando sua própria vida estava desmoronando. Isso conta muito. Baltazar não sabe o que dizer a isso. Então não diz nada. Eles voltam ao trabalho em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que estão começando a se entender de verdade. Lá fora, Calêndria do Norte dorme sob sua coberta perpétua de neblina. E dentro daquela cozinha pequena, duas pessoas quebradas estão lentamente, cuidadosamente, ajudando uma a outra a se reconstruir. O artigo é publicado em um domingo de manhã, no principal jornal de Calêndria do Norte. A manchete ocupa metade da primeira página. Documentos revelam conspiração de família von Auren para destruir inocente. Abaixo, fotos dos e-mails que Eulália encontrou. Depoimentos de especialistas confirmando a autenticidade dos documentos. E uma linha do tempo detalhada mostrando como Ícaro Morel foi sistematicamente destruído. O artigo é assinado por 3 jornalistas investigativos, mas no final há uma nota. Esta investigação foi possibilitada por Eulália Sarafini von Auren, que forneceu acesso a arquivos privados da família e testemunhou contra os interesses de sua própria linhagem em nome da verdade. Baltazar lê o artigo na mesa da cozinha, o jornal tremendo ligeiramente em suas mãos. Helena está ao lado dele, lendo por cima de seu ombro. Quando terminam, eles se olham em silêncio. É real, Helena diz baixinho. O nome do vovô está limpo. Baltazar sente algo se rompendo dentro dele. Uma barragem que segurou 25 anos de emoção finalmente cedendo. Ele não chora, não exatamente, mas seus olhos ficam úmidos. E ele precisa de um momento antes de conseguir falar. Sim, ele finalmente responde. A voz rouca. Está limpo. O telefone de Baltazar começa a tocar. É um número desconhecido. Ele atende com cautela. Senhor Morel? É da Associação de Músicos de Calêndria do Norte. Acabamos de ler o artigo. Gostaríamos de organizar uma cerimônia em homenagem a seu pai, um reconhecimento público do erro cometido e uma celebração de seu verdadeiro legado. Baltazar fecha os olhos, lutando para manter a compostura. Seria uma honra, ele consegue dizer. Nos minutos e horas que se seguem, mais ligações chegam. Jornalistas querendo entrevistas, antigos colegas do pai expressando solidariedade tardia. Até mesmo um professor de história local querendo incluir o caso em um livro sobre injustiças documentadas em Calêndria do Norte. A história está se espalhando rapidamente, e com ela, a reputação de Ícaro Morel está sendo restaurada peça por peça. Mas para Eulália, o domingo é muito diferente. Ela acorda em um hotel barato no centro da cidade, tendo saído da mansão von Auren no sábado à noite, com apenas uma mala de roupas e seus materiais de desenho. O celular está desligado desde a véspera, mas ela sabe o que está acontecendo. Sabe que sua mãe já viu o artigo. Sabe que Frederico e sua família estão furiosos. Sabe que os advogados da família von Auren já estão elaborando estratégias de controle de danos. Ela liga o celular e é imediatamente bombardeada com mensagens. Centenas delas. De sua mãe, de Frederico, de tios e primos, de amigos que não são realmente amigos. A maioria é furiosa, acusatória, algumas são mais cruéis do que ela esperava. Mas há também mensagens de apoio, de pessoas que sempre suspeitaram da família, de jornalistas elogiando sua coragem
de completos estranhos, dizendo que ela fez a coisa certa. Uma mensagem particular chama sua atenção, é de Helena. Você é incrível. Sério, meu pai tá tipo, não sei. Acho que... feliz. É estranho vê-lo assim. Obrigada por fazer isso. Venha jantar hoje à noite? Vou fazer macarrão. Não é tão bom quanto o do meu pai, mas é comestível. Eulália sorri, apesar de tudo. Apesar do medo e da incerteza que sente. Ela responde: adoraria. Que horas? A resposta vem rápido. 7, e traz uma escova de dentes. Você vai ficar um tempo. Eulália franze a testa. Ficar um tempo? Ela não tinha pensado muito além de tornar a verdade pública. Não tinha planejado o que viria depois. Mas antes que possa responder, outra mensagem chega. Desta vez de Baltazar. Helena está certa. Temos um quarto de hóspedes. Não é muito, mas é seu, pelo tempo que precisar. Você não deveria estar sozinha agora. Eulália sente lágrimas queimando nos olhos. Ela mal conhece essas pessoas. Passou menos de 2 semanas em suas vidas. E ainda assim, eles estão oferecendo abrigo, apoio, algo que sua própria família nunca realmente ofereceu. Obrigada. Ela digita de volta. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Baltazar responde. Só apareça para o jantar. O resto do dia passa em um borrão. Eulália ignora as ligações de sua mãe, mas eventualmente ouve as mensagens de voz. A voz de Margarede evolui de fúria gelada para algo próximo de desespero. Você destruiu esta família, Eulália. Destruiu tudo pelo que trabalhamos durante gerações. Espero que valha a pena, seja lá o que você achou que ganharia com isso. Você está morta para nós. Morta. Não ouse voltar para esta casa. Eulália deleta a mensagem. Não há dor nisso. Não como ela esperava. Apenas um alívio estranho, como finalmente tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro. Ela está livre. Cortada. Sim, sem dinheiro, sem rede de segurança, sem a vida que conhecia. Mais livre, ela passa o dia organizando sua vida nova. Liga para o banco. Descobre que suas contas já foram congeladas como esperado. Liga para alguns contatos que fez durante a investigação. Pessoas que ofereceram ajuda. Um advogado especializado em difamação concorda em representá-la para o bono, em qualquer processo que a família tente mover. Uma professora de ilustração científica da universidade local, que leu o artigo e ficou impressionada, oferece aulas particulares em troca de assistência em um projeto de pesquisa. As peças de uma nova vida começam a se encaixar incertas mas reais. Às 7 da noite, Eulália está na porta da casa de Baltazar, carregando sua mala patética e uma garrafa de vinho barata que comprou no supermercado. Helena abre a porta antes mesmo que ela bata, sorrindo amplamente. Você veio. Entre, entre. O jantar está quase pronto. Spoiler? Está meio queimado, mas vamos fingir que foi intencional. A casa está mais quente do que Eulália lembra, mais viva. A música tocando baixinho, algo clássico que ela não reconhece. Baltazar está na cozinha, usando um avental que diz o chefe suspeito, e obviamente tentando salvar o que Helena começou a cozinhar. Ele olha para cima, quando Eulália entra e sorri. Um sorriso pequeno mas genuíno que transforma completamente seu rosto. Bem-vinda, ele diz. Desculpe a bagunça. Helena decidiu que sabia cozinhar macarrão carbonara sem olhar uma receita primeiro. Ei, Helena protesta. Eu estava indo bem até você interferir. Você estava fervendo ovos, Helena. Ovos? Na carbonara? Baltazar responde, mas há um calor em sua voz. Uma leveza que Eulália nunca tinha ouvido antes. Eles jantam juntos, os 3 apertados ao redor da mesa pequena. A comida é uma combinação estranha do que Helena tentou fazer e o que Baltazar conseguiu salvar. Mas é deliciosa de uma forma que nada a ver com técnica culinária e tudo a ver com a companhia. Eles conversam sobre o artigo, sobre as reações, sobre o que vem a seguir. Helena faz perguntas diretas que adultos teriam medo de fazer. Você está assustada? Você se arrepende? Você sente falta da sua família? Eulália responde honestamente. Sim, estou assustada. Não, não me arrependo. E não sinto falta deles. Não da forma como eram. Talvez sinta falta
da ideia deles, da família que eu queria que fossem, mas não da realidade. Depois do jantar, Baltazar mostra o quarto de hóspedes a Eulália. É pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha antiga e uma janela que dá para o quintal. Não é nada comparado ao que você está acostumada, ele diz, quase se desculpando. É perfeito, Eulália responde. E é verdade, o quarto tem algo que seu quarto na mansão nunca teve. Autenticidade. Ela coloca a mala no chão e se senta na cama, testando o colchão. Baltazar fica parado na porta, claramente desconfortável com a proximidade, com a nova dinâmica que está se formando. Posso perguntar uma coisa? Eulália diz. Pode. Por que você está fazendo isso? Me deixando ficar aqui? Você não precisa. Você já fez mais do que suficiente. Baltazar encosta no batente da porta, pensando, 7 anos atrás, quando Clara morreu, eu estava completamente perdido. Não sabia como continuar, como cuidar de Helena, como simplesmente existir em um mundo que não fazia mais sentido. E as pessoas me ajudaram. Vizinhos, amigos, até estranhos. Não porque eu merecia, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele olha para ela. Você fez algo incrivelmente corajoso. Abriu mão de tudo para fazer a coisa certa. Seria cruel de Xelá enfrentar as consequências sozinha. Isso, Eulália, diz baixinho. Baltazar excita, depois balança a cabeça. Não é só isso. A verdade é que ele procura as palavras certas. Você nos lembra que há mais no mundo do que apenas sobreviver. Helena está mais animada do que tenho visto em anos. E ele para, desconfortável com a vulnerabilidade. Eu tinha esquecido como é ter algo para olhar além do próximo dia. Eulália se levanta, caminhando até ficar mais perto dele. Eu também tinha esquecido muitas coisas. Como é fazer uma escolha real. Como é conversar com alguém sem jogos ou manipulações. Ela para, percebendo que está prestes a dizer algo significativo demais para este momento. Como é sentir que você importa, não pelo que pode fazer por alguém, mas por quem você é. Eles ficam ali parados, o espaço entre eles carregado de coisas não ditas. Baltazar é o primeiro a recuar, limpando a garganta. Bom, vou deixar você se acomodar. Se precisar de alguma coisa, estarei na sala. Obrigada, Baltazar, Eulália diz. Por tudo. Ele apenas acena e sai, fechando a porta suavemente atrás de si. Eulália se senta na cama novamente, ouvindo os sons da casa se acalmando para a noite. Passos de Helena indo para o quarto, água correndo no banheiro, o rangido familiar de uma casa velha se ajeitando. Sons comuns, mundanos, mas para ela, completamente novos. Nas semanas que se seguem, uma rotina se estabelece. Eulália começa as aulas de ilustração científica, descobrindo que anos de prática autodidata a deixaram mais preparada do que imaginava. Ela aceita pequenos trabalhos freelance, ilustrando para livros didáticos e materiais de pesquisa, começando a construir um portfólio e uma reputação própria. O dinheiro é pouco, quase nada comparado ao que estava acostumada. Mas é dela. Ganhou honestamente, sem o peso de um sobrenome manchado. Ela e Baltazar desenvolvem uma convivência cuidadosa. Ele trabalha na oficina durante o dia. Ela estuda e desenha no quarto ou na mesa da cozinha. Eles se encontram para as refeições. E as conversas vão ficando mais fáceis, mais naturais. Baltazar fala sobre pianos, sobre as peculiaridades de cada instrumento, sobre como cada um tem personalidade própria. Eulália fala sobre botânica, sobre as estruturas invisíveis das plantas, sobre como a beleza em detalhes que a maioria das pessoas nunca para observar. Helena observa tudo isso com os olhos atentos de uma adolescente, que entende mais do que os adultos acreditam. Ela vê a forma como o pai olha para Eulália quando acha que ninguém está prestando atenção. Vê a forma como Eulália sorri quando Baltazar entra na sala. E sendo Helena, ela não consegue resistir a comentar. Uma noite, quando estão os três assistindo a um filme antigo na televisão pequena da sala, Helena se levanta abruptamente. Vou dormir, ela anuncia, embora sejam apenas 9 horas e ela claramente não esteja com sono. Já Baltazar pergunta, surpreso,
Sim, estou cansada. Vocês dois fiquem aqui, aproveitem o filme. Ela sai com um sorriso mal disfarçado, deixando Baltazar e Eulália sozinhos no sofá. Ela não é nada sutil, Eulália comenta rindo baixinho. Nunca foi. Baltazar concorda. Ele olha para Eulália e há algo diferente em seus olhos. Posso ser direto com você, por favor. O que está acontecendo aqui, entre nós? Você sente também? Eulália não precisa perguntar o que ele quer dizer. Sinto. E o que fazemos com isso? Baltazar pergunta. E há uma vulnerabilidade em sua voz, que ele raramente mostra. Eulália pensa antes de responder. Não sei. Minha vida é uma bagunça agora. Estou tentando descobrir quem sou. Como viver sem tudo que conhecia. Não seria justo arrastar você para essa confusão. Eu já estou nessa confusão. Baltazar aponta. Desde o momento que te encontrei naquela calçada. E talvez confusão seja exatamente o que eu preciso. Passei 7 anos evitando qualquer coisa que pudesse bagunçar minha rotina cuidadosamente controlada. E onde isso me levou? A uma vida que é segura, mas vazia. Não é vazia, Eulália protesta. Você tem Helena, seu trabalho, coisas que importam. Tenho, Baltazar concorda. Mas há espaço para mais. Tem havido espaço por um longo tempo. Eu só estava com medo demais de admitir. Eulália se vira no sofá para encará-lo completamente. E você não está com medo agora? Estou apavorado, Baltazar admite e sorri ligeiramente. Mas pela primeira vez em anos, o medo parece valer a pena. Eulália ri, e é um som leve, genuíno. Somos um par e tanto. Não somos? A herdeira que perdeu tudo e o viúvo que passou anos se escondendo da vida. Talvez seja exatamente por isso que funciona, Baltazar diz. Nenhum de nós está procurando salvação. Apenas companhia. Alguém que entenda o que é reconstruir. Eles não se beijam naquela noite. Ene? Ou ainda? Mas quando Eulália eventualmente vai para o quarto, ele se despede com um toque na mão. Breve, mas significativo. E Baltazar fica acordado por horas, olhando para o teto, sentindo algo que não sentia há tanto tempo que quase esqueceu o nome. Esperança, possibilidade. A chance de um futuro que não seja apenas uma repetição mecânica de dias idênticos. 2 meses depois, a cerimônia em homenagem a Ícaro Morel acontece no Teatro Municipal. O mesmo lugar onde Baltazar encontrou Eulália naquela noite chuvosa. A ironia não passa despercebida por nenhum dos dois. O teatro está cheio de músicos, professores, estudantes e pessoas que simplesmente queriam prestar respeito a um homem injustiçado. Baltazar faz um discurso curto, mas emocionado, sobre o pai que conheceu brevemente e o legado que foi quase apagado. Helena está sentada na primeira fileira, lágrimas escorrendo pelo rosto, orgulhosa do pai de uma forma que nunca tinha experimentado antes. E Eulália está ao lado dela, segurando sua mão. Depois da cerimônia, quando as pessoas estão se dispersando e os cumprimentos finalmente terminam, Baltazar, Helena e Eulália caminham juntos pelas ruas de Calêndria do Norte. A neblina está leve esta noite, permitindo que as estrelas apareçam raras e preciosas. Acho que vovô teria gostado disso, Helena diz. Da cerimônia de finalmente ser reconhecido. Teria, Baltazar concorda. Ele olha para Eulália. Nada disso teria acontecido sem você. Eulália balança a cabeça. Aconteceu porque precisava acontecer. Eu só ajudei a empurrar as portas certas. Eles chegam em casa, e a palavra casa finalmente parece certa. Não é a casa de Baltazar, onde Eulália está temporariamente. É a casa deles, um espaço compartilhado onde 3 pessoas quebradas estão aprendendo a ser inteiras novamente. Meses se transformam em 1 ano. Eulália estabelece uma carreira modesta, mas respeitável como ilustradora científica. Suas ilustrações começam a aparecer em publicações importantes e ela recebe uma proposta para ilustrar um livro inteiro sobre flora nativa de Calêndria do Norte. O dinheiro ainda é apertado, mas é suficiente. Ela não precisa de mansões ou carros caros. Precisa apenas de papel, lápis e a liberdade de fazer o trabalho que ama.
A família von Auren tenta processá-la por difamação, mas o caso é sumariamente rejeitado graças às evidências que ela apresentou. Margaret tenta entrar em contato algumas vezes. Tentativas desajeitadas de reconciliação, que mais parecem tentativas de controlar a narrativa pública, Eulalia ignora. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas. Baltasar lentamente abre as camadas de proteção que construiu ao longo dos anos, sendo cuidadosamente descascadas. Ele e Eulalia oficializam o relacionamento sem fanfarra, sem grandes declarações. Simplesmente acordam um dia e percebem que não conseguem imaginar a vida de outra forma. Helena, é claro, comemora como se tivesse orquestrado tudo, e talvez, de certa forma, tenha, em uma noite de verão, quando o calor incomum afasta a neblina e deixa Calêndria do Norte quase irreconhecível. Eles estão os três no quintal. Baltasar está mostrando a Helena como afinar um piano antigo que resgatou. As mãos dela pequenas, mas hábeis seguindo as instruções dele. Eulalia está desenhando, capturando a cena em traços rápidos e precisos. Ela olha para cima do caderno e simplesmente observa. Este homem que a salvou, sem saber que precisava ser salvo também. Esta menina que a aceitou sem julgamento, oferecendo amizade quando Eulalia mais precisava. Esta casa modesta que se tornou mais lar do que a mansão jamais foi. Bouquet? Está bem? Baltasar pergunta, notando o olhar dela. Estou. Eulalia responde. E é verdade completa. Pela primeira vez talvez na vida, estou exatamente onde preciso estar. Baltasar sorri. Aquele sorriso raro, que ilumina todo o seu rosto. Bem-vinda ao lar então. Oficialmente, Eulalia ri. E o som se mistura com a música que Helena está arrancando do piano. Notas imperfeitas, mas cheias de vida. Ela fecha o caderno de desenhos e se levanta, caminhando até juntar-se a eles. Baltasar passa o braço ao redor de seus ombros natural e fácil, e ela encosta a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Lá fora, Calêndria do Norte continua sua existência nebulosa e melancólica. A cidade que nunca muda muito, que carrega suas próprias feridas e histórias. Mas dentro daquele quintal pequeno, 3 pessoas encontraram algo raro. A coragem de deixar o passado ser passado. A força de construir algo novo sobre as ruínas do que foi. E o amor que nasce não como salvação ou destino, mas como escolha consciente diária de 2 pessoas dispostas a reescrever suas próprias histórias, juntas,